de começar aqui, né, na cultura, né, de dados. Eu acho que dados pensar assim é uma forma de ser, não é? Tipo, você se treina para pensar dessa maneira, certo? As empresas, elas precisam ter uma cultura, né, um viés orientado a isso para colocar isso no dia a dia, certo? A cultura você vai formando. Exato. Você vai formando dentro de um processo, porque existem muitas empresas que ela até quer fazer, mas ela não tem a cultura para fazer. Por quê? Porque muitas vezes ela vai muito pelo resultado, muito pelo objetivo, mas não para analisar os dados que ela tem. E no final das contas ela acaba tomando uma decisão mais pelo que já sempre vinha fazendo do que pelo dado que tem na mão. Então a cultura você vai formando e é um mix, tem que ser top-down mesmo, tem que ser de cima para baixo, quer dizer, a alta gerência tem que entender essa questão da cultura para poder servir de exemplo para quem está lá embaixo e quem quer aprender. Então, quando esses dois mundos caminham juntos, você consegue ter uma cultura de dados dentro da empresa, todo mundo falando a mesma língua. O interessante é que o ser humano em si, né, é um estudo que 80% de todas as tomadas de decisões que são baseadas em alguma coisa, fato, uma dimensão, elas são irracionais. Então o ser humano por si só, ele já é condicionado a tomar decisões. Aí está justamente no que o César falou, como, no que e por que tomar decisões. Né? Então o ser humano toma 30 mil decisões por dia, basicamente. Nossa. 80% delas são irracionais. Tipo, eu acabei de descruzar a perna. Foi uma decisão. Isso o consciente tomou. E é muito interessante. Aí, se você canalizar esse esforço, baseado nessas 30 mil ações ou repetições, né, que acontecem, imagina a potência aí que a gente faz. Se uma decisão for uma decisão bem assertiva, qual que é a cadeia, né? Qual que é o grau de efeitos que você vai causar, né? Se você tivesse ido para uma casa nova, quais outras decisões você teria que tomar? Qual supermercado ir? Qual escola colocar seu filho, então você vai indo. Um efeito borboleta. Tem mesmo. Exatamente. Tem mesmo. Poxa, e aí, dentro do que a gente está conversando aqui, a conversa que nós estamos tendo aqui, ela é um gancho para poder falarmos e discutirmos a cultura de dados dentro das empresas. Porque as pessoas percebem que não são só o setor-alvo de uma empresa, eu posso ser uma área de apoio. Poxa, os dados que eu tenho aqui, que me fazem tomar as minhas decisões, e que às vezes não permeia um indicador direto que a empresa está buscando, mas poxa, sim, sempre pensar que existe uma correlação, tudo lá na frente se cruza. Exatamente. Então, semeando isso nas pessoas, a gente começa a crescer cada vez mais esse intuito para integrarmos, trazermos cada vez mais dados para dentro do e pelo menos essa vivência que a gente tem dentro da indústria é muito engraçado. Então, vou falar de transacional, que é o comum de todo mundo, né? O mais venda. De quê? Transacional. O mais venda, né? Uma transação. Para que isso aconteça, eu tenho uma cadeia a ser alimentada, eu tenho uma fábrica a ser alimentada, eu tenho uma compra de um insumo que vem de importação, eu tenho time de clientes totalmente, né, de CRM integrado para saber aonde, como eu vou correlacionar isso, eu tenho planejamento de produto e financeiro. Então, é o que você falou, o mais venda acontece abastecido de um monte de coisa. Então, qual que é o KPI, né, pegando esse gancho, para que eu atinja esse mais vendas? Então, se eu vendo muito, eu tenho que ter mais estoque. E se eu tenho muito estoque, eu tenho dinheiro parado. Qual que é esse nível? Exatamente o que o Labeca comentou, né? Saber relacionar, correlacionar as áreas de negócio em si.